O futurismo foi um movimento literário e artístico que tinha como principal característica a valorização da tecnologia e da velocidade e a destruição do passado. Essa corrente faz parte das vanguardas artísticas europeias ocorridas na Europa no início do século XX. Influenciou a literatura, a escultura, a pintura, a música e outras vertentes das artes e foi se destacando principalmente na literatura e nas artes plásticas. O futurismo teve intensa relação com a literatura, surgindo a partir do Manifesto Futurista, idealizado pelo escritor e poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti. Ele publicou, em 20 de fevereiro de 1909, no jornal francês Le Figaro, uma nota um tanto polêmica dando início ao movimento. Podemos destacar como principais características do movimento futurista: valorização da velocidade e dinamismo, exaltação à tecnologia, ligação ideológica como o fascismo, ruptura com o passado, utilização da publicidade e tipografias, tendência a justificar a violência através do militarismo. Na pintura, uso de cores vibrantes e de contrastes, abstração e desmaterialização dos objetos, sobreposição de imagens e traços em busca de representar ideias de movimento e velocidade. Na literatura, o uso de onomatopeias de versos livres, de frases fragmentadas ou em lugares inesperados, para passar a ideia de velocidade, vocabulário tecnológico, uso de exclamações e interjeições para expressar energia. Estava evidente no futurismo a valorização da industrialização e da tecnologia enquanto progresso técnico. Além disso, os parâmetros se baseavam no futuro, na velocidade, na vida moderna, na violência e ruptura com a arte do passado. Este manifesto marcou a fundação do futurismo, um dos primeiros movimentos da arte moderna, que consistia em 11 itens que proclamavam a ruptura com o passado e a identificação do homem com a máquina, a velocidade e o dinamismo do novo século. O objetivo dos futuristas era descartar a arte do passado e introduzir uma nova era. Entre os futuristas, vamos destacar o pintor e escultor italiano Giacomo Balla. Ele procura o efeito do ritmo dinâmico, a decomposição do movimento. Para exemplificarmos as características que falamos, temos a tela árvore mutilada. A intenção é mostrar o movimento e mostrar a dinâmica. Isso reforça as características de Giacomo Balla. Temos também outro italiano, Umberto Boccioni, que funde aspectos do cubismo e do impressionismo. Essas características ficam evidentes na tela que estamos apresentando. O interessante, mais uma vez, é a dinâmica, o movimento e os traços do volume. Voltando a Giacomo Balla, é interessante a figura porque ele traz o moderno para essa pintura futurista. Temos também Fernando Pessoa com o livro Desassossego, que vem retratar a condição humana, onde o autor nos traz confissões e sensações expostas em cada fragmento solto. Fernando Pessoa procura nos levar para uma viagem à mente humana, de forma poética e reflexiva, e ao mesmo tempo uma viagem intensa e emocionante. O livro Desassossego foi escrito por Bernardo Soares, quase um pseudônimo do que um alter ego. A importância do futurismo para a arte brasileira está na sua perspectiva radical, de quebra com a tradição e consequência valorização da liberdade de criação, base do modernismo brasileiro. Portanto, esse movimento de vanguarda de origem europeia foi a principal influência para a criação do modernismo. No entanto, não houve no Brasil uma estética futurista, isso é, pinturas, esculturas ou textos literários com características definidoras desse movimento. O futurismo também influenciou os artistas aqui no Brasil.
influenciou Anita Malfatti e Oswald de Andrade. Ao observar essa tela, temos um farol. Temos o movimento das nuvens, que podemos notar a ideia e a dinâmica do movimento futurista. Além disso, temos Oswald de Andrade, que traz o futurismo para a literatura. O aspecto do futurismo na literatura é a ausência de pontuação. Essa ausência é proposital para dar ao texto a velocidade tão desejada pelos futuristas.